E o milho realizando um pouco mais hoje, a soja também, milho corrigindo além do movimento que já tinha feito ontem, a soja caindo um pouco mais forte, o boi no 0 a 0, subindo um pouco, voltando um pouco, em dia bem parado, com poucos negócios, né? Vamos ver o que aconteceu hoje com o Ibovespa subindo levemente depois da queda de sexta-feira, está recuperando devagarinho, vale, puxando um pouco mais forte hoje, né? Vamos ver o que aconteceu com o mercado todo, no mercado internacional e aqui nas nossas commodities agrícolas, beleza? Vamos para mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Agora são 17 horas e 41 minutos e vamos falar de milho, boi, soja, dólar, índice, mercado financeiro todo, né? Se você é novo aqui, considere se inscrever, ativar as notificações aqui embaixo para receber os vídeos sempre de forma rápida. Usa aqui o sininho para ativar as notificações. Me segue lá no Instagram, @ccmfut, né? E escaneia o QR Code que está aqui no canto da tela em cima ou no primeiro link aqui na descrição para entrar lá no grupo do Telegram. Lembrando que é um grupo, não é um canal. Né? Então lá todo mundo pode falar, é liberado, a gente conversa bastante lá durante o pregão, surgem oportunidades, surgem muitas análises, então todo mundo está analisando o mercado, gente com operações, opções, day trade, swing trade, mercado brasileiro, mercado americano, opera de tudo um pouco, então tem muita troca de informação, é uma comunidade focada em mercado financeiro, o pessoal fala só de mercado financeiro e é bem ativo, então entra lá que eu duvido que você se arrependa de estar lá no grupo. É só entrar lá, conversar com o pessoal, vai receber muita informação bacana, muita coisa legal, principalmente de quem gosta da parte de commodities. Tem gente da parte física do mercado, tem produtor agrícola lá no meio, tem gente que lida o dia a dia com o mercado físico, gente que lida só mais o mercado financeiro. Então tem muita informação bacana lá, tá? Escaneia o QR Code que está aqui em cima ou clica aqui embaixo no primeiro link na descrição. Quem quiser 6 meses de Profit Chart Pro gratuito, uma assessoria direto dentro da XP, né, para lidar principalmente com a parte de commodities, vai montar operações de trava, seguro, né, ter um assessor sempre à disposição para quando precisar, além de uma corretagem reduzida em relação à corretagem padrão da XP, é só clicar no segundo link que tem aqui na descrição e abrir a sua conta na BRA. Quem já é cliente XP também pode abrir a conta na BRA, não tem problema nenhum. Vai ganhar os 6 meses de Profit Chart, mais uma corretagem reduzida, além de toda a assessoria que só a BRA consegue dar para vocês. Beleza? Então clica aqui no segundo link e abre a sua conta lá. Bom, deixa eu mudar minha tela. Cadê aqui minhas coisas aqui? E vamos falar de mercado, né? Primeiramente, começando pelo começo, deixa eu mudar aqui o meu perfil, botar no que eu gosto de ver. Tá? Vamos lá, começando aqui, Bovespa hoje subindo 0,87, o dólar também subindo um pouquinho, 0,40, o milho caindo 2,10, o boi no 0 a 0, né? No after agora aqui também está mais ou menos no 0 a 0, o café subindo um pouco, né? Depois daquela queda forte daqueles últimos dias, o ouro também caindo, a soja em linha com o milho também caindo 2,50, aqui a Vale deu uma puxada no Ibovespa hoje para cima, né? Juros subindo, aquela história, ó. Juros subindo, bolsa subindo, dólar caindo. É aquela coisa que eu gosto de falar, alguém está mentindo, né? Então, se a gente olhar aqui os juros, botar num gráfico diário aqui, ele não quis abrir, mas botar num gráfico diário, ele subiu, voltou, mas fechou. Olha onde é que chegou aí hoje, né? Chegou a subir forte. Então, é aquela história, um dos três está mentindo. Lá fora, deixa eu puxar aqui o TradingView, vamos dar uma olhada rapidamente aqui, ó, as bolsas como um todo, no mundo todo, praticamente subindo, né? SPI 0,8 de alta, Dow Jones 0,79, Nasdaq com 0,6, as bolsas da Europa também subindo, as bolsas lá da Ásia, com o Nikkei e o em Xangai com 0,47 de queda na madrugada, os treasuries americanos seguem aqui, né, os títulos do tesouro seguem em queda. Vamos dar uma olhada agora aqui no petróleo, as commodities, o futuro de petróleo está aqui caindo, 1,09 de queda, milho caindo 1,40, soja 2,40 de queda, o café 1,19 de alta, mas diante daquela queda toda é só um repique por enquanto. O algodão segue naquele canal de alta, tranquilo lá, bem de boa.
O cacau 2,67 de alta, madeira caindo 4,77, o boi 0,92 de alta, cobre 1,16 de queda. A parte de minério aqui, o minério segue caindo, né, mas deu uma recuperada a Vale aqui no repique, normal. A Anglo América subindo 2,82, Rio Tinto caindo 0,63 e a BHP 1,38 de queda, né? Aqui a parte de petróleo, a Petrobras subindo 0,47, a ExxonMobil com 1% de alta aqui, né? Bom, vamos falar de mercado, começando como a gente sempre começa, vamos começar falando de milho. Vou começar no CC1000, depois a gente vai mais adiante, tá? Bom, milho, desde ontem aqui, né, no toque da média móvel de 9 caiu, ou da média móvel de 8, essa aqui é qual? Nem sei mais, trocando toda hora, essa aqui é de 9. Então, no toque da média móvel de 9, também é relevante de 9 e de 8 aqui. Milho caindo hoje com 2% de queda no after aqui, vamos ver o que ele fez agora no after, que eu acho que ainda está aberto. Caiu mais um pouquinho ainda também, ó, chegando em 96,50. Eu estou vendido lá nos 99, então mais ou menos nessa linha aqui, ó, é onde eu vendi milho, tá? Que foi no after de ontem, então eu vendi nesse candle vermelho 9 aqui, foi aonde eu vendi milho, e o meu alvo inicial dessa operação de venda seria aqui embaixo, nos 94 e pouco, né? Com stop curto, acima aqui da região do dia de ontem, e um alvo aqui embaixo. Essa é a ideia de operação. Se eu botar num gráfico diário, olha a operação que eu fiz. E é isso que eu gosto de fazer. Eu acho interessante a gente prezar por isso sempre. Eu fiz uma operação ontem, e eu vou voltar nos 60 minutos, que eu vendi milho aqui, nos 99. Onde é que estava o stop? Aqui em cima no dia de ontem. Poderia esticar um pouquinho mais, se eu quisesse ali, dependendo do volume e tudo mais, e botar um stop aqui em cima. No pior dos casos, eu colocaria o stop lá em cima, né? Então tá, vamos supor que eu fiz uma entrada aqui nos 99 e coloquei um stop aqui em cima. É um stop de 1,23 pontos, certo? Onde é que ficaria o meu 2 para 1 na operação? Agora, eu poderia sair da minha operação agora tranquilamente com 2 para 1 de ganho, dinheiro no bolso, dormir com dinheiro hoje, tá tudo certo e boa noite para amanhã. É uma operação difícil? É uma operação assim, meu Deus do céu, que operação complicada? Não. O que foi boa nessa operação? O risco-retorno. Foi uma operação que eu fiz ela em praticamente um dia, eu ainda estou posicionado, tá? Mas eu fiz ela em praticamente um dia e já teria dado o meu 2 para 1 nela. Ou seja, foi uma operação muito bacana. Isso considerando um stop 2 dias atrás, considerando um stop aqui em cima, tá? O que não era o meu caso. No meu caso, eu tinha imaginado um stop acima dessas médias aqui. Se rompesse o topo do dia anterior de ontem, essa linha está me atrapalhando, se rompesse o topo de ontem e quase foi lá, seria essa região aqui dos 99, rompesse os 100 reais ali basicamente, 99 e pouco, quase 100, eu provavelmente cairia fora da operação. Então era uma operação com stop curto, um alvo um pouco mais abaixo, um alvo lá próximo dos 94, 96,50 aqui já dá para fazer uma parcial. Então amanhã provavelmente se ele cair mais um pouco, é bem provável que amanhã eu encerre a minha operação. E aí por que eu fiz isso? Por causa do gráfico semanal. Olha o gráfico semanal aqui, né, tocando, chegando próximo à média móvel de 9 aqui. Inclusive, se eu mudar essa média, deixa eu botar a média móvel de 8, ele deve estar tocando na de 8. É, quase. Então, chegando próximo à média móvel de 8 aqui, fechando na mínima. Então, esse foi o motivo da venda do milho. Que eu falei no vídeo que foi ao ar domingo, falei ontem, depois que eu me posicionei, que já fiz o vídeo depois, que perdendo o fundo desse candle aqui, acionaria a venda para pelo menos vir testar a média ou testar esse fundo aqui na região dos 94,40, algo assim. Tá? Seria mais ou menos um movimento desse tipo. Ah, então quer dizer que o milho vai continuar caindo? Não, ele está numa tendência de alta no gráfico semanal, ele só está vindo até a média aqui. Tá? Então esse é o tipo de operação que eu gosto de fazer, uma operação direta, curta, sem muito rodeio. Vocês veem que na maior parte das vezes, né, eu tenho feito ultimamente operações mais de venda do que de compra. Porque um dos motivos de eu gostar bastante de venda é que geralmente a venda acontece mais rápido. Coloca ali, se tiver que cair, ele vai cair, cai 1, 2, 3% em questão de poucos dias.
Às vezes a alta vai aquele negócio se arrastando e o negócio não anda. Olha o boi, né? Quanto tempo faz que eu estou posicionado e o boi não sai do lugar e estou no 0 a 0 até agora. Então, a minha operação é essa. Por enquanto estou posicionado vendido. Vamos ver até onde vai. Vale lembrar que o milho já caiu aqui 6,5%, né? Então, uma alta aqui amanhã até os 97 está tudo certo, né? Está dentro da normalidade. Ele subiu um pouco amanhã, está tudo certo. Ou até mesmo vir testar aqui essa região aqui dos 98 e 80 também está tudo certo. Então tem que ficar de olho nisso aqui, beleza? Bom, o CCMX 21, ó, o CCMX está lá em 97, então ele está no after aqui, ele também está abrindo, caindo lá nos 97, tocando numa região aqui de suporte, que é uma região que foi briga, não é uma região de suporte, é uma região que foi briga aqui atrás. Se a gente colocar num gráfico diário, também está próximo, está bem no meio do caminho aqui. Então também tem espaço para ele cair pelo menos até os 95,50, mais ou menos aqui. Aí aqui ele decide se vai continuar ou não. Mas da mesma forma, assim como no U, ele já caiu alguns dias, então merece um repique. Olha só, eu estou vendido e falando que o milho merece um repique, merece voltar um pouquinho. Olha o que eu desenhei aqui atrás. Bem na média móvel de 8 aqui, né? Que ele merecia um repique, subir para fazer um topo duplo lá e a gente entrava vendido com os dois pés aqui. Beleza, não fez isso, passou reto. Então tá, vendi aqui. E aí veio embora, tá aqui embaixo. Agora, se ele voltar aqui e fazer esse tipo de operação, a gente vende de novo e espera vir aqui embaixo. Se ele continuar subindo, eu saio fora da operação e tá tudo certo. Se essas médias se cruzarem aqui, tá, pode rolar um famoso cruzamento de médias. A gente pode cruzar aqui uma média de 20 com uma média de 8, ou o certo seria botar uma média de uma relevância um pouco maior, uma média de 50, uma média de 80 com uma média de 8 por aí. Aí ficaria um pouco mais interessante. Só que para isso a gente precisaria de um tempo maior, né? Então não aconteceria aqui. Mas é um ponto a se levar em consideração essa região aqui dos 97, 96 aqui onde ele está agora no África. Eu vou ficar muito atento a essa... Vou ficar não, né? Vou ficar porque eu estou no U, mas quem está no X, por exemplo, vendido, deve ficar atento a essa região aqui dos 95 com 50, 95 com 60, que pode ser um ponto de realização aqui de quem está vendido. Beleza? Não posso deixar de falar que se eu abrir o Excel aqui, ó, que eu tenho aqui algumas as curvas, né, das commodities, eu estou acompanhando isso aqui, eu acompanho em tempo real do milho e do boi, pode ver os contratos aqui, o X, o F22, o K22, o U22, é os que tem liquidez, né, que é ainda dois negócios aqui, mas e dá para ver que ele está com um backwardation bem forte aqui. Então, o mercado está precificando o contrato U22, apesar de ter poucos negócios, mas está precificando ele lá na região dos 81. Tá? Então, imagina-se que milho lá para frente vai estar mais barato. Já o boi está bem indeciso aqui. Também o boi tem pouquíssimos negócios, aí fica bem difícil de fazer curva com boi e tentar achar alguma coisa meio certeira aqui, né? Então aí eu coloco igual, só para me basear. Soja e café fica pior ainda, mas dá para ter uma ideia mais ou menos um boi aqui, que pelo menos até o final do ano aqui a ideia é ele ficar um pouco mais alto e depois volta um pouco ao normal. Claro que se o milho cair da região dos 100 chegar nos 80, é bem provável que fique mais barato também, porque o milho é uma coisa que manda muito no preço do boi devido à questão de ração, confinamento e tudo mais, a ração, não só no boi, né, as proteínas em geral, aves e suínos até mais. Então, isso pode também dar uma aliviada no preço do gado aqui. Então, são coisas que a gente monitora o tempo todo. Eu monitoro um monte de coisa, na verdade. Tem aqui as small caps, tem os indicadores que eu criei lá, que eu gosto de ficar olhando, né? Que aqui, com base nisso aqui, eu vejo quando vale a pena entrar numa operação ou não. Aqui algumas do Ibovespa, todo, né? Então aqui é só o índice de small cap, só as empresas pequenas. Aqui é o Ibovespa inteiro, com todas as, as ações listadas em bolsa lá da carteira Ibovespa, não todas as listadas na B3, sim todas as que compõem o índice Ibovespa, né, que são geralmente as maiores, mais líquidas e tudo mais. E aí eu consigo analisar. Então,
Aqui a parte de commodities que eu tenho milho e boi aqui. Tem mais umas abas aqui que eu não vou mostrar, que é a minha carteira no Brasil, como que está distribuída. E aqui é só um link de DR, que nada demais. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Tá? Então essa é a minha ideia do milho. E eu vou ver o que ele vai fazer amanhã. Se amanhã ele repicar muito forte, talvez eu fique meio de olho, encerre a posição, ou até mesmo, dependendo do que ele faça, eu pense em aumentar a posição vendida. Tá? Então é aquela história. Nunca dá para dizer, amanhã eu vou sair, amanhã eu vou ficar. Não, eu tenho que esperar o mercado acontecer. O candle só tem valor depois que ele fecha e eu gosto de operar gráfico diário. Enquanto ele está virado para baixo, eu estou vendendo. Não tem problema nenhum. Me perguntaram lá no grupo sobre o volume at price ou o book de ofertas. Eu não olho o volume at price. O volume at price ele mostra, como o nome diz, né? Ele mostra o volume pelo preço e ele tira o fator tempo. Então a gente não olha a questão do tempo, a gente olha vê o preço em relação ao volume. Isso aqui é muito bom para quem olha, quem faz tape reading, por exemplo, que consegue enxergar os pontos. Por exemplo, aqui, 97 com 25, tem 28 negócios comprados, né? 28 contratos, 28 contratos para compra, tem 0 para venda aqui, então o outro aqui tem mais venda do que compra. Então a gente consegue ver o número de contratos por comprando e o número de contratos vendendo para ter uma ideia. Por exemplo, esse aqui é o saldo. Aí tem os agressores, que aí aqui tem comprando e vendendo, por exemplo. 60 vendendo, 88 comprando, então o saldo dá 28, então aqui os compradores ganharam, né? Assim, esse tipo de coisa dá para a gente ter uma ideia. Obviamente que isso aqui num fluxo bem mais rápido e mais líquido fica um pouco mais dinâmico e mais fácil. Aqui é ele resumido de uma forma um pouco mais tranquila, quanto maior a barra, né, da cor, mais representativo é aquele ponto. Por exemplo, aqui é mais representativo para compra do que para venda nesse instante, né? Então, isso aqui são pontos importantes para olhar. Mas eu não olho, eu não opero pelo volume at price. Quem gosta muito é que faz análise de fluxo, que aí bota só os volumes aqui na tela e consegue analisar. Quando eu olho o book de ofertas direto aqui, principalmente eu fico entre o Netrix e o Superdom. Como eu não faço operação pelo book, eu boto no Netrix mesmo, porque o Superdom, essa coisa aqui embaixo fica me incomodando. Aí eu tiro aqui e fico olhando o Netrix. O que o Netrix mostra? Exatamente a mesma coisa lá que o volume price, só que ele não mostra, ele mostra de uma forma mais fácil, aqui mais intuitiva. Então aqui ele mostra em tempo real os contratos que estão sendo posicionados. Por exemplo, se eu chegar agora aqui no milho, né, no CCMX e botar lá, aqui está entrando venda aqui, ó, botar vender a mercado, ou melhor, botar aqui uma venda em 97 com 15, vai aparecer uma ordenzinha aqui de venda, seja lá com quantos, botar um contrato de venda, vai aparecer um contrato aqui do lado, vermelhinho assim, e 97 com 15. Se alguém comprar ela, sobe a minha ordem ali e ela é executada e eu fico posicionado. Então aqui eu consigo ter uma ideia de como que o mercado, como que os players estão se posicionando, de uma forma bem direta, bem simples. Para que eu olho isso aqui? Eu fico cuidando disso aqui o tempo todo? É óbvio que não. Eu olho isso aqui principalmente quando está em uma região de suporte, está próximo a uma região assim que eu estou pensando em entrar ou algo do tipo, eu abro aqui o Netrix e fico olhando para ver como é que está aquele movimento. Por exemplo, vamos supor aqui atrás, aqui nessa região de média, aqui nos 98 com 16, o milho não tivesse chego lá ainda, tivesse aqui em 98 com 50, aqui em cima, tá? Então ele não chegou lá, ele está chegando perto da média. Eu vou abrir aqui o Netrix e vou dar uma olhada lá nos 98 com 16, 98 com 15, vou dar uma olhada, obviamente que ele está mais lá em cima, né, porque ele tende a centralizar. Eu vou dar uma olhada se nessa região aqui dos 98 com 16 ou por volta disso aqui tem volume de compra. Ou seja, tem ordem na pedra esperando para comprar ali, naquele pensamento assim, ó, de beleza, o milho vai tocar na média, então tá. Então eu vou chegar aqui, vou botar uma ordem aqui de 10 contratos, vou comprar 10 contratos aqui na média. Se tocar ali, eu compro. Aí eu fico paradinho aqui. A partir do momento que eu fiz isso, aparece 10 contratos aqui. Então eu vou olhar, opa, sei que tem alguém querendo comprar na média. Quando vê tem 200 contratos comprando na média e eu estou vendido, não vai ser eu que vou falar, não, vou chegar lá na média e eu vou segurar firme. Provavelmente a hora que chegar lá ele vai bater para cima, vai dar um repique. Né? Então nessas horas eu tomo um pouco de cautela, às vezes me posiciono antes, às vezes não. E muitas vezes eu uso isso para me posicionar. Por exemplo, eu quero comprar aqui na média e eu olho e vejo que tem 200 contratos de compra na média. Ou seja, tem uma parede ali não deixando o milho
chegar na média, ou não deixando passar da média. E aí eu olho o mercado que está descendo, está mais fraco, vem caindo de 5, de 10, de 15, tem um monte de contrato lá embaixo comprando. Não só bastando isso, eu boto abaixo dos 200 da média lá, e ainda tem mais um monte de ordens de 40, 50, 60 contratos, ou seja, muita ordem embolada naquela região ali. Então há uma chance muito grande de ele não passar ali, pelo menos não de primeira, e continuar e subir, né? Bater na média e voltar. Claro que se entrar o volume a mercado ali e começar a vender, engole aquilo dali tudo, a primeira coisa que eu faço é sair fora. Porque se engolir 200, 300, 400 contratos rapidinho ali, os meus vão junto também. Então eu vou pular fora, porque se passar uma barreira gigantesca, imagina uma represa, né? Tá ali represando a água. Se começar um buraquinho e vai passando de pouquinho em pouquinho, a gente aguenta. A hora que abre um buraco grande, o que está pela frente vai embora. Só outra parede grande para segurar. Então, é para isso que eu uso. Então, é assim que eu uso. No dia a dia, né, mostrando assim no mercado em aberto, funcionando, fica mais fácil de mostrar. Mas é basicamente isso. Eu vejo a quantidade de ordens que tem acima do preço ou abaixo do preço para ver que lado que está mais forte. Não fica olhando isso aqui não quer dizer muita coisa, né? Porque eu posso muito bem botar 1.000 contratos de venda, mas botar lá em 110, que não vai pegar nunca, e vai aparecer isso aqui lá vai ficar gigantesco aqui o vermelho e o azul vai ficar bem pequenininho. E nunca vai pegar lá, ou pelo menos não hoje, né? Então não quer dizer muita coisa. Tem que olhar como que está o book próximo do preço ali, que isso é interessante. Tá? Então é para isso que eu analiso. O volume price eu não uso só o Netrix. Sabe? Quando vou me posicionar e quando acho necessário, não é sempre. De vez em quando eu vou lá, bato um olho ali e vejo como é que está o movimento do Netrix lá. Beleza? Não é, eu acho que não precisa de tanta ferramenta assim para a gente operar, né? Quanto mais coisa, é a maior chance de erro. Tá? Então, o milho é isso. O boi, vamos botar aqui o BGI V21. O boi não tá a coisa mais linda do mundo. Se eu botar aqui no after, vamos ver o que ele fez no after, fechou em 325. Então ele está na mesma coisa, né? Então, vou botar aqui no gráfico diário do boi, eu sigo, né, dentro desse canalzinho de alta aqui, que está mais para uma linha de tendência com um canal um pouco forçado, mas beleza, né? Um canalzinho de alta aqui. Seguindo na região dos 325, ele está devagarinho, está lento, mas cada dia que passa ele tende a fazer um topo e fundo um pouquinho mais alto, negocia lá acima do dia anterior, com exceções desses dias aqui, né? Mas tá ainda continuando. Se romper, por exemplo, aqui amanhã ou depois, se o boi tiver muita vontade de romper aqui os 326, aí ele pode marcar um novo fundo aqui nessa região dos 323 e pouco, e aí ele pode continuar nessa jornada dele lenta e calma aqui lá para cima. Né? Quantos contratos a gente tem? Quantos negócios hoje? 374. Então, boi é isso aí. Quem está posicionado no boi tem que ter ciência de que boi é lento. Se não tem paciência, não opera boi. O boi ele é lento pra caramba mesmo, principalmente para alta. Para baixa ele é até perigoso, porque quando ele bate, o boi vem batendo com muita força e faz uns movimentos violentos para baixo. Então, já para alta ele é um pouco mais tranquilo. Então tem que tomar um cuidado. E aquela história, a vantagem do boi é que ele é lento, mas a tendência dele é demorada. Então, se ele resolve andar para baixo, ele anda um tempo para baixo. Se ele resolve andar para cima, ele anda um tempo para cima. Ele não tem muita volatilidade de ruído de vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque o mercado do boi é mais lento. Então, por isso que é bom quando a gente consegue pegar um ponto bom de entrada, vai carregando a operação, vai aumentando a mão, vai indo, mas sempre de olho nas regiões importantes, porque se bater lá, pode dar uma escorregada de ordem e ser um pouco mais perigoso, principalmente no que é movimento de correção, né? Tá subindo muito e corrigir para baixo, em realização de lucros. O contrário não acontece com tanta frequência, está caindo e subir com muita força. Salvo as exceções, quando é no mesmo dia, um paviozão vai lá embaixo e volta, mas falando assim de tendência, não costuma ser muito. Agora, movimentos que iniciam tendência, às vezes, de baixa, por exemplo, ele costuma ser um pouco mais forte. Esse candle aqui, querendo ou não, foi um candle aqui que chegou a bater 7 pontos quase, né? 6 pontos. 6 pontos
é uma pontuação importante, dá 3% aqui, né? Não, 1% e pouco. Então, 6 pontos é uma quantidade interessante de pontos, considerando que cada ponto é 330 vezes, ou 330 reais, para pensar por reais, né? Então, ele é bem perigoso nos movimentos de baixa, ele tem uns candles violentos, então tem que ficar de olho. Mas não é esse o caso. Por enquanto eu sigo posicionado, comprado, espero que ele suba aqui. Eu estou comprado um pouquinho abaixo dessa região dos 325, então eu estou basicamente no 0 a 0 há bastante tempo, né? Porque eu comprei, voltou, comprei, voltou, aí ele fez um movimento de alta, eu aumentei a mão, e aí ficou nesse vai não vai, e aí no meu preço médio da operação está no 0 a 0 aqui. Então o boi tá não vai, não vai, vai não vai. Eu quero que ele não caia para cá porque ele me deixa no prejuízo. Mas por enquanto ainda estou no 0 a 0, ainda estou comprado e estou de olho no mercado, né? Quando eu estou posicionado principalmente em boi, eu fico mais receoso e um pouco mais de olho no mercado até do que o milho. O milho eu fico mais tranquilo, porque o boi, como eu falei, tem essas questões de às vezes dar uma escorregada um pouco mais forte. Mas por enquanto, segue dentro daqui dessa normalidade, levemente nesse canalzinho de alta. No gráfico semanal, né, ele está tentando segurar acima da média aqui. Eu quero que ele feche acima dos 327 aqui. Eu quero que ele feche essa semana, pode ficar bem devagarinho, mas subir mais 2 pontos só. Mas eu queria que ele fechasse o final de semana acima dos 327, até mesmo se fosse ó, perfeito lá nos 330. E aí eu ficaria bem contente, né? Mas é aquele negócio, é difícil, que atrás também tem uma região de suporte, né? Uma região lá que foi fundo anterior, foi uma briga ali. Então pode ver aqui, ele ficou ó, mais ou menos 25 dias brigando aqui numa região um pouquinho acima do que ele está agora, e aqui ele está brigando já há 20 dias, né? Pode ser que fique mais uma semana ainda nesse 0 a 0 aqui. Já não está tão característico de um movimento de queda, corrige, queda, porque ele caiu, subiu um pouquinho e lateralizou, né? Então poderia continuar aqui, poderia, mas está ficando um pouquinho mais bonito para cima ainda. Mas sempre atento a essa barra toda vermelha aqui, que não é lá a coisa mais linda do mundo. Se botar num gráfico mensal, ó, isso aqui pode ser só um pullback para continuar na queda, né? Por isso que tem que ficar de olho. E eu já falei algumas vezes, o gráfico semanal do boi manda muito mais do que o diário, não só do boi, de qualquer coisa. Então por isso que tem que ficar com um pé atrás sempre aqui, ainda mais quando esse cara aqui está dizendo que pode cair mais 30 pontos para baixo a partir daqui, né? Então poderia bater lá nos 300. Por isso tem que ficar de olho no boi. Beleza? Vamos adiante agora. O café no gráfico, deixa eu botar pode ser mesmo esse aqui, no gráfico semanal, voltando um pouquinho, lá perto da média móvel, bateu lá nos 200 ou quase isso. No gráfico diário dá para ver um pouco melhor aqui, ele chegou a bater nos 204. Então olha o café, a força com que ele subiu e a força com que ele voltou, né? Agora a previsão de tempo daqui a um dia já está lá nos 20 e poucos graus, está tudo voltando ao normal, inclusive o preço do café aqui. Vai continuar subindo? Não sei, daqui a uma semana a gente vê isso, né? Então vamos esperar o mercado precificar aqui. Isso aqui foi muita especulação e aí o mercado faz essas coisas meio esquisitas mesmo. Tenho pena de quem comprou lá em cima, né? Ou quem ficou vendido aqui no início da operação e não aguentou o stop e perdeu lá atrás. Então, e o café realmente machuca bastante. Por enquanto, no gráfico diário não dá para dizer muita coisa, ele foi e voltou, a volatilidade está lá nas máximas, qualquer coisa aqui seria um chute forte, porque esse candlezinho de hoje é totalmente irrelevante em relação ao contexto em si. No gráfico semanal, ele segue na tendência de alta, perto da média aqui, então ele poderia continuar ainda esse movimento subindo, né? Mas olha a volatilidade onde é que tá alta pra caramba nas linhas históricas dele lá, né? Tá lá nos topos, ó, lá no topo de quase lá em 2014, onde a região estava mais forte a volatilidade em relação a isso. Então, dos últimos anos aqui, alguns anos, né, dá para se pensar, dá para falar aqui, que desde 2015 ele não chegava nesses níveis de volatilidade que ele está agora. Então, e aquela história do milho, por mais que eu fosse me posicionar em café hoje, amanhã, semana que vem, coisa assim, eu esperaria a volatilidade diminuir, ou seja, esperaria o café se aquietar, encontrar uma região de equilíbrio, seja subindo ou seja caindo, para aí sim eu me posicionar no café também, seja comprado ou
vendido. Por enquanto, o que eu imagino é, o gráfico semanal está para cima, mas o melhor a se fazer no meu jeito de operar é ficar de fora. Né? A soja está lá voltando para dentro daquela região que eu não queria que ela voltasse. Né? Apesar de eu não operar soja, mas está voltando aqui para dentro dessa região que ele ficou todo o início do ano aqui brigando, desde janeiro até abril, ela não saiu do lugar, e aí tocou nas médias, ó, fez um momento parecido com o milho no semanal, ó, tocando nas médias, as médias chegou a se juntarem ali, perdeu o fundo desse candle aqui e voltando, né? Então, tá aqui na região dos 29 de novo, fazendo aquele mesmo movimento que ele fez antes aqui, tentou subir, voltou, e aí tá voltando aqui para o 0 a 0. Então essa região aqui da soja é uma região que ela tem bastante memória de preço aqui. O pessoal lá no início do ano encontrou um equilíbrio na soja aqui na região entre 28 e 30, vamos dizer assim, né? Encontrou um equilíbrio aqui nessa região aqui subindo 1, 2 dólares para cima. Então, acredita-se que pode continuar ainda esse movimento aqui. Por isso que dentro dessa lateralidade aqui, eu não faria nada. Como está dentro dela já, o que eu poderia fazer é pensar em vender alto ou pensar em comprar baixo aqui. No meio do caminho aqui eu não consigo enxergar nada, a não ser ruído, e aí fica um pouco difícil de operar. E não dá nem para comprar aqui, porque o stop teria que ficar aqui embaixo. E aí fica com um risco-retorno ruim. Vender aqui, o stop tem que estar lá em cima. Também com alvo aqui embaixo. Também o risco-retorno fica horrível. Então, ou vende alto ou compra baixo. No meio do caminho, a gente cruza os braços e vai operar qualquer outra coisa e fica só de olho na soja esperando que ela se mexa. Beleza? O dólar, eu perdi de vender dólar hoje. Eu fiz uma venda no day trade no início do dia, deu nos primeiros 2, 3 candles, 5 minutos, eu fiz um day trade de índice e depois eu fiz outro day trade de índice e só. O dólar eu não cheguei a fazer nada hoje. Mas eu ainda comentei, eu não cuidei o dólar, eu ainda comentei ontem que eu queria vender dólar, mas queria vender dólar alto. Queria vender dólar lá no 5,30 e ele bateu 5,29,2 hoje aqui. Dependendo, eu poderia ter vendido aqui, estaria com um lucro bacana. Né? Não estou dizendo que ele vá cair e continuar, pode ser que ele suba, mas aqui era um ponto bom de entrada com stop curto. Pensando num swingzinho um pouquinho maior do dólar, ó. Olha onde é que ele bateu, bem na média. Eu fui ver isso agora há pouco. E era para ter botado uma ordem de venda, porque olha essa região aqui desses candles aqui, seria bem na região do corpo real desses candles, uma região teoricamente de memória, uma região interessante, próxima a esse fundo aqui, né? Uma região que pode chegar, aqui também teve fundos nessa região, teve memória de negócio ali de pavio aqui, então aqui eu deveria ter colocado uma ordem de venda lá no 5,29 no dólar, não botei. Era para ter carregado um swing trade aqui. Não que eu queira dizer que o dólar vá cair, não faço a mínima ideia, está totalmente lateral aqui faz 4, 5 semanas, né? Então vai para cima, para baixo, não tem como saber. Semana passada foi extremamente comprador, essa semana obviamente está começando, mas seria bacana aqui, quem sabe até um swing trade de 2, 3 dias aqui poderia ser uma coisa bacana de se fazer no dólar naquele movimento lá. Mas o fato é, esse candle aqui ele é um candle muito comprador, muito forte, bonito. O melhor dele seria um contexto um pouco diferente, ou seja, esse candle com o topo dele aqui embaixo e não lá em cima. Apesar de ser uma barra que ela sobrepôs toda a barra anterior, então isso aqui é quase que um engolfo de alta que o pessoal gosta de falar, né? Que é um candle que foi lá embaixo, rejeitou, voltou e virou para cima na outra aqui. Ainda assim seria mais bacana se fosse mais para baixo ela. Mas, por enquanto, fiquei de fora. Fiz um day trade no índice, ganhei dinheiro com o índice, então tá bom. O meu milho também tá andando bom. O boi tá parado, não dando coice, tá bom, né? Tá parado lá, mas o resto tá tudo certo. E aquelas operações, né, que eu falei, que eu já fiz bastante, que eu saí um monte de operações comprado na bolsa, tá tudo tranquilo também, porque Bovespa tá caindo. Subindo um pouquinho, mas na somatória ainda está mais para baixo do que para cima. E aí eu estou mais tranquilo. E aí eu uso essas planilhas aqui, por exemplo, ó, boto aqui em Small Caps. Isso aqui é a variação diária. Aqui tem alguns indicadores, aqui é o último preço, aqui é tipo um FR2, tipo um FR14, tem outros nomes aqui porque eu personalizei eles. Aqui também é outro indicador que eu uso. Aqui também é outro indicador que eu uso também, só que ele só diz 1 ou 0
né? Tipo, compra e não compra. E aqui é o estocástico mesmo, um período acho que de 14 dias ou algo do tipo. Então eu olho alguns papéis interessantes, vejo, esse aqui diz para comprar. Aí eu vou lá, olho, procuro pelos papéis que estão com estocástico bacana, procuro que estão com esse outro indicador que eu também gosto aqui bacana, ou fico monitorando esses outros indicadores também. Então, com base nisso, eu fico de olho nesses ativos aqui e aí faço entradas ou não. Mas sempre isso aqui não é um robô. Não é assim, ó, compra, não compra. Ele me sugere, Guilherme, quem sabe tu dá uma olhada lá em Gafisa, vê se vale a pena comprar. Beleza, eu vou lá, pego aqui GFSA e vejo se vale a pena comprar. Olha que interessante, Gafisa. Tá aqui, ó. Tá lá fazendo um candle bem comprador no final do dia hoje, com 4% entre fundo e topo, né? No final de um movimento de queda e muito forte, nós temos vários indicadores, provavelmente de indicadores de força, por exemplo, o IFR deve estar lá embaixo, agora subiu, né? Mas devia estar lá embaixo, mas se eu pegar um IFR maior, deve estar lá embaixo, e está mesmo, o IFR 14 está lá embaixo, o IFR 9 também está lá embaixo, se pegar um estocástico, está lá no mais sobrevendido possível, está em cima de uma região de suporte que foi lá, aonde foi suporte aqui, outubro de 2020, que depois daqui ela chegou a subir 56%, está longe da média móvel aqui, se a gente pegar a média móvel, que essa aqui é de 8, está longe da média móvel aqui, mais ou menos uns 5% para baixo, ou quase 6% para cima, então só no toque da média móvel tem 6% para subir, caiu com força aqui no último, ontem, né, caiu um pouco mais forte, isso aqui pode ter sido um movimento de exaustão, né, que é aquele último candle lá, o candle final do movimento, apesar de que ele começou muito forte aqui também, então esse é um ponto importante. Né? Aqui atrás, além desse suporte, teve um topo que foi lá na região, né, do início do Corona Crash. Agora não posso ter algumas palavras que eu não posso falar no YouTube, senão daqui a pouco ele vai me banir. Né? Umas é em respeito ao que está acontecendo. Mas aqui no Crash lá, que ele fez isso aqui, e fez uma região de suporte, ou seja, pela minha planilha do Excel, está falando que Gafisa está bacana para comprar, quem sabe. E eu olho aqui e falo, quem sabe? Né? Quem sabe? Quem sabe se amanhã esse negócio aqui resolve romper aqui, tô até aqui, ó, resolve romper aqui essa região dos 13,79 e eu posso botar até um alarme, já tá, deixa eu botar no after aqui, tá ali, ó, olha o movimentinho 60 minutos aqui, que bonito. Poderia até fazer um fundo duplo aqui para operar o que eu gosto mesmo, né? Seria melhor a gente se amanhã começasse o dia caindo aqui, quanto aqui mais ou menos? 2%, e aí virasse para cima no meio do dia e a gente comprasse com stop aqui embaixo. Ficaria mais bacana ainda. Mas, quem sabe, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Esse é o tipo de negócio que eu gosto de fazer. Eu monto uma planilha, tenho o meu robozinho de FR2 lá do Zigo que me indica um monte de coisa. E aí eu olho também essas planilhas aqui, eu vejo e vejo, bom, da FISA é uma aqui que, por exemplo, eu posso botar aqui, ó, vou deixar em amarelo aqui para amanhã de manhã, antes do pregão abrir, eu já ficar de olho nesse papel aqui. Beleza? Então, usem as ferramentas a favor de vocês. Não precisa ter um monte de coisa, né? Eu não preciso ter um monte de ferramenta cara, paga. Obviamente, quanto mais a gente tiver e souber usar, melhor. Mas com o famoso e velho Excel, mais um Profit Chart, e o TradingView é a melhor coisa que existe. A gente consegue ver todas as bolsas do mundo lá. E se pagar, consegue ver em tempo real. Dá até para rotear ordens lá, dá para fazer um monte de coisa. O TradingView é muito, muito, muito profissional. Muito bom. E eu uso muito ele. Faço muito estudo por lá. Beleza? Falei do dólar, deixa eu falar agora aqui da Ibovespa, né? Ibovespa hoje, ó, subindo, né? Próxima à região das médias ali. Então, mais uma vez, muito cuidado aqui no 124 e pouco nessa região aqui, que é bem onde as médias estão lá, é bem onde já teve um fundo anterior. Ele pode romper aqui, mas pode brigar também. Ele está fazendo um padrão de alargamento aqui que não é nada bacana, né? Que ele pode subir até lá os 126 e pouco lá e todo mundo achar que vai embora para cima e aí volta e cai aqui no 120,
né? Então tem que tomar muito cuidado. Olha onde é que ele bateu hoje, ó, bateu aqui nessa região aqui, no 121, que foi onde eu operei. Eu operei vendido início do dia em índice, né? Então ficou bacana. Ou foi comprado? Não, foi vendido. Início do dia começou a cair, eu operei vendido. Botei 2 ordens de venda. E então tome muito cuidado, porque o mercado gosta de falar, por exemplo, Vale subiu quase 4%, aí sai um monte de notícia e todo mundo acha que Vale vai explodir, mas os preços do minério estão caindo. A Vale subiu 3% depois de cair 5 e pouco, há 2 dias atrás. Então, cautela, muita cautela, né? Bom, por hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Considere se inscrever no canal, considerem ativar o sininho, ativar as notificações aqui no cantinho para receber os vídeos sempre rápido. Usa lá os comentários, né, para comentar, envia sua sugestão, suas dúvidas aí. Da mesma forma, me segue lá no Instagram e entra lá no grupo do Telegram. Espero ter respondido a questão lá do book de ofertas e do volume price. Eu posso fazer um vídeo específico só para isso, mas o bom é mostrar, eu só não mostrei mais aqui uma para não ficar muito comprido, mas eu quero fazer isso durante o pregão. Amanhã, qualquer outro dia, durante o pregão, eu abro o book de ofertas, mostro, ó, assim que eu uso o Netrix, isso aqui que o book de ofertas te dá de informação. Ou abro lá o volume price, ó, isso aqui é o volume price, ele tira a questão tempo e mostra só preço e volume para a gente conseguir enxergar regiões de suporte e resistência baseado em preço e volume, e não no gráfico em si. Então, dá para fazer por ali também. Então, indicadores de volume são muito bons, né? Bons traders gostam de usar volumes. O que eu mais olho, para fazer operações, principalmente em swing trade, milho, por exemplo, né? Que eu sei que o pessoal gosta bastante, é a volatilidade. Sempre fico de olho na volatilidade, mas isso eu consigo olhar pelo tamanho dos candles, né? Não precisa ter um indicador de volatilidade. Óbvio que é bom para ter uma ideia, fica mais fácil, bate o olho e enxerga. Mas a volatilidade eu gosto de olhar e olho alguma coisa de uma média, alguma coisa assim, são pontos que eu acho interessante. De resto é price action e aí é traçar linhas, suportes, resistências, canais, bandeiras e esse tipo de coisa assim. Pontos de reversão, tudo mais. Beleza? Valeu, obrigadão, boa semana a todo mundo. Tchau.